Então eu sugiro que a nossa pergunta deveria ser diferente. Deus, o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor deseja de cada um de nós? E quando eu estou perguntando disso, na verdade eu estou falando, qual o seu propósito para mim? Porque se eu tiver cumprido minha partezinha em todo esse propósito, eu já estou trabalhando e não dando trabalho. Eu já estou fazendo e não dependendo. Muitas pessoas que abandonaram a fé nesses dias, elas acusaram homens e mulheres posicionadas, mas a verdade é que eles nunca abandonaram sua vida de erros e pecados e falhas, e na verdade, o problema não era nem com os erros, pecados e falhas, é quem vive essa vida, é quem vive uma vida sem propósito, ou seja, ele nunca teve a resposta da pergunta, qual é o meu propósito? Eu não preciso ensiná-los qual é o nosso chamado. Gênesis 3:8 diz qual é o nosso chamado. Quando Adão e Eva se perdeu de Deus, Deus os chamou de volta. Então a palavra chamado na Bíblia gira em torno de ter um relacionamento com Deus. Chamado de todo mundo, é universal. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você, isso é chamado. Agora, a partir do chamado, a partir de viver o chamado, o Senhor tem para nós um propósito. Para cumprir o seu propósito, Ele vai liberar sobre você uma vocação. Mas a verdade é que a nossa pergunta sempre gira em torno de qual é o meu propósito. E deixa eu te dizer, às vezes Deus não responde propósito para a gente, usando um profeta para falar, seu propósito é tal. Às vezes Deus não revela o propósito para a gente, vindo um anjo nos visitando e falando, seu propósito é tal. Isso aconteceu com Maria. Mas às vezes o simples fato da gente assumir o problema que nós temos, nós já estamos fazendo alguma coisa. Então, numa boa, romantizar o propósito pode te trazer um problema. Ficar esperando que um anjo desça do céu para revelar o seu propósito pode ser um problema. Ficar esperando um profeta vir revelar o seu propósito pode ser um problema. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas pode ser. E até mesmo o perfeccionismo. Tem gente que está esperando por um propósito perfeito. Tem gente que está esperando a pessoa perfeita para casar, o emprego perfeito para trabalhar. Gente, Deus troca coisas perfeitas por coisas reais. Normalmente Deus usa coisas reais para aperfeiçoá-las e não procura coisas perfeitas para usá-las. Então preste atenção comigo. Qual é o meu propósito? É uma das perguntas que eu mais ouvi ao longo da minha vida. Às vezes ele muda de nome. Qual é o meu chamado? Leandro, qual é o meu chamado? Eu não sei. Eu me sinto paralisado quando eu não sei. Deixa eu te falar, irmãos, Deus não erra nunca, nenhum dia, nenhum minuto, jamais Ele errou. Então o que está acontecendo na sua vida agora pode ser um erro seu, mas jamais será um erro de Deus. O que você está vivendo agora pode ser que você acertou exatamente o que Deus esperava de você, então isso é um fruto de Deus em você. Então quando tudo dá certo para você, é glória a Deus, e quando tudo pode estar dando errado, é responsabilidade de cada um de nós. Então preste atenção, como Deus nunca erra, você está exatamente aonde você plantou e colheu. A vida que você está levando nesse exato momento é uma vida que você plantou e colheu. Quem é um poemeiro há 13 anos, ele ouviu há 13 anos a gente pregar sobre a quinta parte. José guardou a quinta parte dos 7 anos de prosperidade do Egito, e depois nos 7 anos de escassez, ele foi comprando toda a terra. Então nesse momento, tem muita gente que não está passando dificuldade financeira, pelo simples fato dele ter crido num princípio da quinta parte, e ele guardou. Então nesse momento nós seremos arrogantes e prepotentes, porque nós plantamos e estamos colhendo uma fartura? Não. Nesse momento nós vamos fazer como José, vamos semear e abençoar a vida daqueles que não podem. Mas a real é que alguém que está passando por necessidade, ele deveria entender, Deus já tinha falado comigo, mas eu nunca respondi. Então propósito nem sempre é uma coisa que Deus vai me revelar. Propósito é uma coisa que Deus permite aparecer na minha frente, e eu tenho que decidir pelo certo. Então pense comigo, Deus nunca erra. Você está exatamente onde você deveria estar. Se você está bem, você deveria estar aí porque você está colhendo sementes da fé. Se você está muito mal, você está aí porque tem colhido da incredulidade. Agora faça algo para sair daí, e provavelmente o propósito da sua vida está diante de você. Então uma ótima resposta para os
que romantizam propósito. Talvez Deus não venha te revelar. Talvez propósito é você fazer o que está diante de você agora. Dê os passos e resolva essa situação em Jesus. Dê os passos e resolva essa situação na palavra. Dê os passos e resolva essa situação chamando os irmãos para te ajudar. Mas faça isso a partir de princípios eternos, milenares da palavra de Deus.